Olá, sou a professora Mirella, da Escola Horaci Matricardi de Presidente Prudente. Nós vamos ter agora uma aula de Ciências do 7º ano sobre fenômenos naturais e impactos ambientais. Então vamos conhecer os objetivos da aula de hoje? Conhecer os fenômenos naturais, identificar os impactos ambientais causados por fenômenos naturais, diferenciar os impactos ambientais causados pelo homem e pela natureza. Então, no final da aula de hoje, vocês terão que identificar todos esses objetivos. Vamos conhecer também a habilidade de hoje. A habilidade de hoje é identificar possíveis impactos provocados pela ocorrência de catástrofes naturais ou alterações nos componentes físicos, biológicos ou sociais de um ecossistema e avaliar de que maneira podem afetar suas populações quanto às possibilidades de extinção de espécies, alteração de hábitos, migração e entre outras. Então nós vamos agora resolver as questões disparadoras. Separe seu caderno de ciências, separe seu caderno do aluno volume 2 para a realização das atividades de hoje. As questões disparadoras. Você já ouviu falar em fenômenos naturais? Se você lembra de algum fenômeno natural, já ouviu falar em algum lugar, coloque aí no seu caderno para a gente poder comparar no final da aula. A questão número 2. Conhece algum fenômeno natural que causou algum impacto ambiental? Você se lembra? Agora você pode aí preencher essas duas questões para que a gente possa comparar no final da aula. Vamos definir o que é um fenômeno natural? Fenômeno natural são acontecimentos não artificiais, ou seja, sem a intervenção humana. Então, são fenômenos que acontecem normalmente na natureza. O homem não está interferindo ali para que possa acontecer esse fenômeno. Eu vou dar 2 exemplos para vocês, para ver se vocês conseguem identificar se é fenômeno natural ou se é um fenômeno causado por uma ação humana. Nesse exemplo eu vou dar um derramamento de petróleo causa um enorme impacto ambiental. Ele foi causado por uma ação humana ou por um fenômeno natural? No segundo exemplo, uma área foi devastada, foi desmatada e foi represada para uma construção de uma hidrelétrica. É um fenômeno natural ou foi devido a uma ação humana? Agora vocês vão pensar para a gente poder finalizar esse questionamento. Pois bem, os 2 exemplos, na verdade, são causados por ação humana, então não são fenômenos naturais. Existem diversos fenômenos naturais, muitos deles são maravilhosos, lindos de se admirarem. Aqui eu tenho 2 exemplos, a aurora boreal e o arco-íris. Primeiro eu vou falar sobre a aurora boreal. A aurora boreal, ela acontece devido ao impacto dos ventos com o campo magnético da Terra, que causa esse fenômeno natural muito bonito, que é somente visível na região dos polos. Então, no Polo Norte é chamado de aurora boreal.
No Polo Sul é chamado de aurora austral. Os dois fenômenos são bem semelhantes, mas é que eles acontecem em regiões diferentes, tá? E só é visível nessa região dos polos. Já o arco-íris, ele é um fenômeno mais comum, mais frequente em todas as regiões do planeta, tá? E ele é formado como? Ele é formado quando uma luz solar é interceptada por uma gotícula de água suspensa na atmosfera. Então, quando tem lá um fenômeno de chuva com o sol, a gente consegue visualizar. Então, depois de falar sobre os dois fenômenos naturais que não geram impactos, eu vou falar sobre os fenômenos naturais que são considerados como se fossem desastres naturais. Mas por que eles são considerados como desastres naturais? Porque eles vão gerar grande impacto no meio ambiente e na vida social do ser humano. Então, são alguns fenômenos que, pela sua grandiosidade, pelo seu tamanho do seu acontecimento, eles vão gerar impacto diretamente no meio ambiente e na vida social do ser humano. Então, vou começar falando sobre os fenômenos naturais que são causados pelo movimento das placas tectônicas. Aqui, nessa imagem, nós conseguimos visualizar o quê? Olhando assim, parece que é uma montanha, né? Um monte. E, de fato, é conhecido essa imagem como o Monte Fuji, que fica localizado no Japão. Você sabia que o Monte Fuji é um vulcão ativo, só que de baixa intensidade? Ele tem poucas chances de entrar em erupção, tá? Então, ele é um vulcão muito conhecido lá no Japão. Os vulcões. Como que os vulcões são formados? Os vulcões são formados devido à movimentação das placas tectônicas, quando elas se aproximaram ou se distanciaram. Essa movimentação fez elevar esses formatos aí de cone, que é o conhecido vulcão. Em regiões oceânicas também ocorrem essas formações. Devido à alta intensidade do material magmático e da movimentação das placas tectônicas da alta temperatura, faz com que possa ocorrer as erupções vulcânicas. As erupções vulcânicas, quando acontecem, elas vão causar grandes danos ao meio ambiente, causando destruição da vegetação ao redor do vulcão, tá? Pode causar poluição da água devido à emissão de enxofre pelo vulcão e a contaminação do solo, além ainda de contribuir para o efeito estufa e também provocar um pouco da chuva ácida. Então, o vulcão, quando ele entra em erupção, ele pode gerar alguns danos ao meio ambiente, alguns impactos ambientais. Agora, se o vulcão não estiver em erupção, ele não vai gerar impacto nenhum. Vai ser como o Monte Fuji que a gente observa aqui. Então, existe vulcão no Brasil? Será que existe? Então, não existe nenhum vulcão no Brasil, mas já existiu há milhões e milhões de anos atrás. Hoje, os vulcões mais próximos ficam localizados na Cordilheira dos Andes, porque o Brasil fica numa localização da placa tectônica onde não tem a ocorrência de vulcões. Os terremotos. Aqui a gente consegue observar uma grande destruição durante um terremoto. Terremotos. O que são terremotos? Nada mais é do que tremores temporários que ocorrem na superfície da Terra. Esses tremores podem ser de alta, baixa e média intensidade. Então, o grau de destruição vai ser de acordo com a sua intensidade do terremoto, tá? Os terremotos, eles são medidos pela escala Richter. Quanto maior o nível da escala, maior vai ser o grau de destruição daquele local e maior serão os impactos ambientais que ocorrerão naquele local. Vamos lá. O Brasil, será que tem terremotos aqui no Brasil? Você já teve algum terremoto aí na sua cidade? Ou sentiu algum pequeno tremor? No Brasil, não existe o epicentro do terremoto. O que seria epicentro? É o centro do abalo sísmico, é onde começa o tremor. E esse tremor vai indo para as extremidades. No Brasil, então, não tem esse epicentro. O epicentro mais próximo, que geralmente pode ocorrer terremoto, fica localizado ali pelo Chile, tá? Por que no Chile? Porque o Chile também é uma região onde ocorrem as divisas das placas tectônicas. Então, onde fica localizada ali as divisas é onde é chamado de zonas sísmicas, tá? Zonas onde tem a probabilidade de ocorrer os terremotos. Só ali no Chile? Não, em vários lugares do mundo onde tem essas divisas das placas tectônicas. No Japão existem vários terremotos.
E aqui no Brasil já foi sentido alguns terremotos também, só que normalmente são de baixa intensidade, que não geram impactos sociais nem ambientais tão grandes como vemos na foto. Agora, maremotos e tsunamis. Ué, maremoto? Parece terremoto. Será que tem alguma relação? E tsunami? O que será que o tsunami tem a ver com maremoto? Então, maremotos também são abalos sísmicos, mas aonde vai ocorrer esses abalos sísmicos? Esses abalos sísmicos, eles ocorrem em zonas oceânicas. Então, são tremores que vão ocorrer no fundo dos oceanos. E esse tremor, esse deslocamento da placa tectônica, pode gerar o quê? Ondas gigantes, que são as conhecidas tsunamis. Então, o tsunami é um acontecimento que é gerado através do maremoto, tá bom? Aqui na imagem vemos a devastação, o impacto que foi causado devido a uma onda gigante, devido a um tsunami. Um dos mais conhecidos tsunamis foi o que ocorreu em 26 de dezembro de 2004, que foi um tremor, um maremoto que ocorreu no Oceano Índico e gerou um grande impacto ambiental, que demorou anos e anos para se recompor aquela região onde foi afetada pela onda gigante. Essa onda gigante causou destruição e morte de aproximadamente 230 mil pessoas. Então foi um acontecimento bem chocante na época e até hoje eles sofrem dos danos desse tsunami. Fenômenos naturais causados pelas mudanças climáticas ou por alterações meteorológicas podem ser chamadas. Então, na primeira imagem, vemos uma imagem de satélite de uma tempestade de areia. Então, tempestade pode ser, além de chuva? Pode sim, pode ser de areia, de neve, de granizo, de raios e entre outros. Então, na primeira imagem, temos a tempestade de areia, que ela ocorre aonde? Numa região que tem bastante areia, né? E de baixa umidade. Então, não vai ocorrer em qualquer parte do mundo. Na segunda imagem, vemos uma tempestade de raios. Essa tempestade de raios, elas podem gerar o quê? Gerar focos de incêndio e podem gerar desabamentos de regiões, quedas de árvores e morte de seres vivos. Na terceira imagem, vemos uma imagem de uma tempestade de neve, que também pode ser chamada de nevasca. E ela só vai ocorrer onde as regiões são muito baixas, tá? Então, as tempestades, elas podem ser altamente destrutivas, mas vai depender do quê? Vai depender da sua força, da sua intensidade, do seu grau de precipitação, da quantidade e o tempo que vai ocorrer. A alteração na precipitação das chuvas. Então, na primeira imagem, conseguimos visualizar ali uma figura que está demonstrando o quê? Que ocorreu uma inundação ou uma enxurrada. E como que ocorre esse fenômeno? É preciso que ocorra uma grande quantidade de chuva, então uma chuva intensa, e ultimamente tem se intensificado essas ocorrências devido ao quê? O acúmulo de lixo nas ruas, que vão aonde? Vão parar nos bueiros, que acabam entupindo os bueiros, dificultando a drenagem da água nas cidades. E o que é outro fator que pode ocorrer também, contribuindo para a inundação? As calçadas, ruas asfaltadas, conforme tem uma região muito grande que tem a dificuldade de absorção da água, também facilita ter a inundação, as enxurradas, as enchentes. E o que elas podem causar? Elas podem causar um grande impacto ambiental, dependendo da região onde estão. Se for em região montanhosa ou em serra, pode causar deslizamento, desabamento, queda de árvores, pode causar um grande impacto ambiental e também a proliferação de doenças devido a essa água aí acumulada, demora um tempo para conseguir drenar, as pessoas acabam passando pela essa enxurrada, pela essa enchente, inundação, os animais também, então o número de doenças, de casos de doenças podem aumentar nessa região. Na figura 2 ali em cima temos o quê? Incêndios florestais. Ué, mas o incêndio florestal não é causado por uma ação do homem? Não necessariamente. O incêndio florestal pode acontecer de forma natural, mas para que ele ocorra precisa ter o quê? Altas temperaturas naquela região, uma ausência de chuva e ventos muito fortes. Esse fenômeno acaba acontecendo em alguns lugares. O que é mais frequente, todos os anos acaba ocorrendo,
é lá na Austrália. Lá na Austrália eles tentam combater o incêndio florestal de forma natural todos os anos e causam um impacto muito grande. Que impacto é esse? Morte de animais, quedas de árvore, destruição e desmatamento, além de poluição do ar. Além do incêndio florestal, temos outros fenômenos que são causados pela alteração da precipitação, que seria o quê? A seca. A seca é a falta de precipitação. E ultimamente tem se intensificado esse período de seca devido a uma ação humana. Que ação seria essa? A ação que vai agravar o aquecimento global. Então, nós vemos aqui alguns fenômenos da natureza que geram impactos ambientais, são considerados desastres naturais, que são alterados por quê? Pela quantidade de precipitação. Ciclone tropical, já ouviu falar? Tornado, furacão e tufão, será que tem algum sentido essas palavras? Será que é a mesma coisa? Vamos ver, nas duas primeiras imagens aqui de cima, a gente consegue visualizar o quê? Parece um funil, um cone ali, um redemoinho. Os tornados são uma coluna de ar giratória que é formada através do quê? Quando uma nuvem em movimento alcança a Terra, devido a uma baixa pressão ali naquele local. Se os tornados ocorrerem na água, se eles forem formados na água, eles vão ser denominados como tromba d'água. No Brasil, será que ocorrem tornados? Você já viu algum tornado perto aí da sua casa? Pois é muito curioso, o Brasil é um dos países mais propícios para a ocorrência de tornados, perdendo aí para os Estados Unidos. No Brasil, fica localizado na região sul e sudeste o chamado Corredor dos Tornados da América do Sul. E um dos locais que sofre bastante com a ocorrência, o acontecimento desses tornados, é o estado de Santa Catarina. Os tornados têm um grande poder de destruição, mas o seu tempo de duração geralmente é pequeno, não chega a ultrapassar 1 hora. Agora, furacão e tufão. Furacão e tufão, qual será que é esses dois aqui da imagem? Pois furacão e tufão, eles são praticamente iguais. O que muda neles? Muda a região onde eles são formados, mas a sua velocidade, a sua característica é a mesma, só vai mudar a região onde eles são formados. A extensão de um furacão pode chegar até 1.500 quilômetros, muito grande. Por onde passa, ele também vai causar uma grande destruição, gerando danos ambientais irreversíveis. O furacão e o tufão são caracterizados como tempestades violentas que ocorrem em regiões tropicais e subtropicais. Então, os furacões não são formados em águas muito frias, tá? Eles são formados só nessa região tropical e subtropical. E ele é formado como? Ele é formado devido a uma faixa de nuvens circulares em grande movimentação e ele necessita também de mares quentes, numa temperatura aí de 26, 24 graus. Então, para a formação dos furacões e tufões, são necessárias temperaturas quentes das águas, uma movimentação de ar e uma zona de baixa pressão. E os furacões, uma curiosidade, bem no centro do furacão é chamado olho do furacão. Lá, esse impacto ambiental será menor, os ventos são mais brandos, mais fracos, tá? Causando menos danos ambientais. Outra curiosidade, eles sempre são formados em regiões oceânicas, nunca na região dos continentes. Então agora a gente já conheceu os fenômenos naturais que não causam nenhum impacto ambiental, os fenômenos naturais que causam impactos ambientais, que são conhecidos como desastres naturais, conseguimos diferenciar algumas ações humanas dos fenômenos naturais. E agora a gente vai definir o que é mesmo um impacto ambiental. O impacto ambiental é qualquer alteração significativa no meio ambiente e ela pode ser gerada por quê? Por um fenômeno natural ou por uma ação humana. Nós ainda conseguimos diferenciar de impacto ambiental benéfico e adverso. Então, benéfico é aquele que vai trazer benefícios ao meio ambiente. Posso citar um para vocês: o reflorestamento de áreas desmatadas. E os adversos são aqueles que vão trazer prejuízos, que vão trazer danos ao meio ambiente. Impactos ambientais são danos ao meio ambiente. Temos aqui desequilíbrio ecológico. Qualquer desequilíbrio ecológico é considerado um impacto ambiental.
Morte de seres humanos. A morte de seres humanos é um dano ambiental? Sim, o ser humano faz parte do meio ambiente. E a morte de animais? Extinção das espécies. A extinção das espécies causa um grande desequilíbrio ecológico. Doença, o surgimento ou o aumento das doenças é um impacto ambiental também. E a poluição do ar, do solo e da água. Essa poluição gera diretamente um impacto no ser humano. Então, danos ao ser humano. Então, se o impacto ambiental gera danos ao meio ambiente, consequentemente vai gerar danos para a vida humana. Que danos pode ser esse? Uma crise social, crise financeira e econômica, a falta de alimento, desemprego e migração. A falta de alimentos é devido à poluição do ar, da água e do solo. Então, nós vamos agora pegar o caderno do aluno, volume 2 de Ciências, para a realização de uma atividade. Nós vamos analisar um texto e vocês vão avaliar se é um fenômeno natural ou se é uma ação humana que está causando esse impacto ambiental. Vamos lá. Impacto ambiental. Antes da leitura, vamos analisar a imagem. Essa imagem aqui é da cidade de Brumadinho. Será que ela já foi alterada, já sofreu impacto ambiental ou ainda não? Olha aqui na imagem. A ponte parece que foi derrubada. Olha a quantidade de lama que foi atingida aqui na região da beira do rio. A cor desse rio, será que sempre foi assim? Será que essa imagem é antes ou depois do impacto ambiental? Você se lembra de alguma coisa de Brumadinho? Lembra, mais ou menos um ano atrás, em janeiro do ano passado, de 2019, passou em vários canais, em várias reportagens, em vários noticiários sobre Brumadinho. O que será que aconteceu lá para poder estar aqui nesse impacto ambiental? Vamos ler o texto? No dia 5 de novembro de 2015, houve o rompimento da barragem de Fundão da mineradora Samarco, no município de Mariana, Minas Gerais. A barragem do Fundão abrigava lama de rejeitos da mineração. Os rejeitos atingiram os afluentes e o próprio Rio Doce, destruindo distritos e deixando os moradores da região sem água e sem trabalho. Um mês depois, foram retirados dos rios toneladas de peixes mortos, nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Foi um acontecimento lá em Minas Gerais, mas gerou impactos em toda a extensão do Rio Doce e chegou até em outro estado, no estado do Espírito Santo. Atualmente, esses estados ainda sentem os impactos ambientais e sociais. Por que social? Centenas de pessoas perderam a sua moradia e perderam seus familiares. E muitas pessoas tiveram contato direto com essa lama desses rejeitos químicos. Será que vai trazer prejuízo para a saúde deles no futuro? Em 2019, outra barragem de rejeitos de mineração se rompeu no dia 25 de janeiro no município de Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. Então, essa imagem aqui que nós vemos é de Brumadinho, depois do impacto ambiental, depois do rompimento da barragem. Tenta imaginar como seria antes. Essa imagem será que seria modificada? Vamos lá. Ocasionando novamente um impacto ambiental de grande proporção. O rompimento da barragem liberou lama que encobriu grande parte da região onde estava localizada, ceifando várias vidas humanas e de animais, devastando vegetação e plantação. Então lembra lá da falta de alimento causada pela poluição da água. Então gerou aqui um grande impacto social na vida do ser humano. Muitos moradores acabaram tendo contato direto com essa lama, que pode gerar danos na sua saúde futuramente. Um ano se passou do rompimento da barragem de Brumadinho e até hoje eles sofrem as consequências desse acontecimento. Então, muitas famílias foram assistidas psicologicamente devido à perda dos seus familiares. A empresa responsável pela construção da barragem de rejeitos foi responsabilizada por esse impacto ambiental. E uma das ações reparadoras foi a recuperação dos mananciais e foi obrigada a prestar auxílios às famílias prejudicadas. E ainda, muitos processos correm na justiça. E agora eu vou deixar para vocês realizarem as atividades da página 17.
Temos lá 4 exercícios para vocês realizarem uma pesquisa. Vou ler rapidinho com vocês. Vocês irão pesquisar a imagem dos ecossistemas das regiões afetadas antes e depois do rompimento das barragens de rejeitos da mineração. 2. Impactos ambientais que ocorreram nos ecossistemas das regiões afetadas pelo rompimento das barragens de rejeitos de mineração. 3. Ações de recuperação ambiental, de saúde e socioeconômica que estão sendo realizadas após o rompimento das barragens. 4. Possíveis riscos à saúde da população pela exposição prolongada a materiais tóxicos presentes na lama da mineração. Então agora vocês vão realizar essa pesquisa para poder responder esses exercícios. Se você não tem acesso à internet, converse com o pessoal da sua casa para ver se eles lembram desses acontecimentos e produza um pequeno relato sobre esse impacto ambiental. Agora, vamos voltar lá naquelas questões disparadoras. O que você colocou no começo da aula? Você já ouviu falar em fenômenos naturais? Compare lá o que você colocou no começo da aula com o que você aprendeu hoje. Conhece algum fenômeno natural que causou algum impacto ambiental? Hoje vimos vários impactos ambientais causados por fenômenos naturais e também pela ação humana. Então vamos agora ver se a gente conseguiu atingir os objetivos da aula de hoje? Vamos lá, identificar os impactos ambientais causados por fenômenos naturais. A gente conseguiu identificar lá também se o excesso de chuva ou excesso de precipitação pode causar a inundação. A gente também identificou se o período prolongado sem a chuva causa seca. Então a gente conseguiu identificar aí quais os impactos. Se tiver um excesso de chuva, pode causar desabamento, deslizamento, a proliferação de doenças. Tá? Então vamos lá para o próximo. Diferenciar os impactos ambientais causados pelo homem e pela natureza. No finalzinho da aula, a gente viu lá o impacto ambiental causado pelo desastre de Mariana e de Brumadinho. Ele foi causado por quê? Por uma ação humana. Aquela barragem foi uma construção humana para rejeitos da mineração. E os impactos causados pela natureza? Os impactos dos fenômenos naturais, aqueles que a gente viu causados pelo tsunami, furacão, terremoto. Espero que tenham gostado da aula de hoje e até a próxima!